Graça e paz a todos. Bom dia! Foi porque o pastor disse boa noite que eu me liguei. Amados irmãos, como é bom estar aqui, junto com vocês nesta manhã, celebrando ao nome do nosso Deus. E que presença poderosa nós contemplamos aqui. Você sentiu essa presença? Glorifique. Aleluia, glória a Deus. Eu estava ali feliz porque no meu coração havia um calor sobrenatural de que como eu fui ministrada nessas últimas semanas. Na verdade, eu cheguei até a mencionar rapidamente ao pastor como Deus falou nesses últimos dias, e é tremendo ver o poder de Deus. Nós estaremos dando continuidade hoje a essa série maravilhosa, né? Queimando no Secreto. Nós tivemos uma palavra de Deus tão maravilhosa, tão boa, tão edificante, através da irmã Letícia, né? O fogo do secreto impulsiona o seu destino. Depois nós tivemos a palavra do pastor queimando onde a alma aprende a arder. E eu saí daqui tão mexida que eu cheguei em casa assim, com o meu coração desejoso de começar a mudar a minha rotina cada vez mais. Porque nós não podemos ficar na superfície, nós não podemos ficar apenas em um momento, mas nós temos que cada dia buscar mais e mais. E nesta manhã nós vamos estar falando sobre queimando no secreto e compartilhando o fogo do Espírito. E logo de início eu gostaria de compartilhar com vocês. Parece até que eu estou fazendo... É aqui, né? Eu vou aprender hoje, viu? É aqui. Pronto, é assim. E eu vou compartilhar com vocês, não é propaganda, mas pense num livro bom. Queimando no Secreto. Eu comecei a ler esse livro e fiquei tão assim maravilhada com os testemunhos e o que Deus fez através desse pastor Fabiano Ribeiro, que eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que ele traz neste livro a respeito de um missionário chamado Wills House. E ele foi um missionário que se destacou pela sua vida de intercessão. Na sua biografia tem muitos testemunhos a respeito da vida dele. Inclusive, ele foi missionário na África, ele serviu na África, e nos Estados Unidos ele abriu um instituto um seminário, né, de estudo bíblico, e é impressionante como ele conseguiu atingir muitos corações. Mas tem um relato neste livro falando de um momento que ele teve com Deus. Ele se converteu muito jovem, e sempre buscava muito a Deus em oração no seu secreto. Era uma busca intensa pela presença de Deus, ao ponto de sempre se comprometer diante do altar com Ele, de servir da melhor forma possível. Em um determinado momento, Deus fala com ele e diz o seguinte: você tem 18 horas para decidir se posicionar. A intimidade era tão grande que ele chegou a ouvir isso. E depois desse momento, ele começou a servir ao Senhor, porque ele percebeu que muitas vezes nós prometemos tanto e não cumprimos. Ficamos na superficialidade. E o testemunho desse missionário foi tão além que ali, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele começou a interceder. E juntamente com os seus alunos, inclusive consta na sua biografia, ele reunia aqueles alunos para orar e clamar para que Deus intervisse, para que coisas extraordinárias acontecessem. Foi exatamente isso. Anos agora nós podemos ver uma biografia de um homem que, através da sua vida no secreto, através da sua busca constante, ele fez uma diferença enorme. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar, talvez lhe chame bastante a atenção, um texto bíblico. Lá em Atos 1:8, que diz o seguinte:
Mas eu gosto muito de interagir com a igreja, então eu vou pedir a vocês que me ajudem, né? Mas receberão descer sobre vós, ou vocês, né? Muito bem. Esse texto bíblico relata exatamente a base da nossa lição de hoje, daquilo que vamos aplicar ao nosso coração. Queimando no secreto e compartilhando o fogo do Espírito. Eu consigo ver nesse texto algumas coisas interessantes, como, mas receberão o quê? Poder, né? E serão minhas o quê? Eu gosto disso, obrigada. Minhas testemunhas. O texto que foi liberado é um texto que vai dizendo que nós receberemos poder e que seremos as suas testemunhas. Quando estamos queimando no secreto, nós temos cada experiência maravilhosa. Inclusive, nós ouvimos aqui na semana passada, se eu não estou enganada, quando o pastor falou sobre a importância do secreto, sobre a importância de buscarmos. Porque quando nós temos essa intimidade espiritual, nós não... E tem aqui no livro de Fabiano Ribeiro, né? Quem queima no secreto não leva lenha para os cultos. Ou seja, quando você queima no secreto, você traz fogo, chama viva. Então, o que nós podemos presenciar é exatamente isso. Quando estamos com a nossa vida diante do Senhor, na sua presença, queimando no secreto. Lembra que a irmã Letícia pregou e ela diz o seguinte: não importa o lugar, importa a adoração, importa a comunhão. E nós vamos ver a cena de um filme que eu gosto de dizer que ele ensina bastante a respeito desta vida de secreto. Eu preciso apertar, né? Ou não? Que bom que você veio. O café está quase pronto. Ah, que bom. Eu li um relatório de vendas da área e fiz uma sugestão de valor para casa. Então, o que achou? O que você disse que seu marido fazia mesmo? Na verdade, não falamos sobre isso, mas ele é vendedor da Brightwell Farmacêutica. E a que igreja vocês vão? Às vezes vamos à igreja de Riverdale. Então diria que conhece o senhor. Sim, eu diria que o conheço. Acha que está de acordo com esse preço? E vocês têm filhos? Senhora Clara, o Tony e eu estamos casados há 16 anos. Temos uma filha e o nome dela é Danielle, ela tem 10 anos. Ela gosta de sorvete, de pular corda e música pop. Certo, é bom saber disso. Muito bom. Você falou que de vez em quando vocês vão à igreja. E por que o seu pastor só prega de vez em quando? Senhora Clara, eu gostaria muito de ajudar a vender a casa. Por isso estou aqui. Quanto à minha fé, eu acredito em Deus, assim como a maioria das pessoas. Ele é muito importante para mim. Bom, eu vou buscar o nosso café. Então, se eu perguntasse como são suas orações, você diria que são quentes ou frias? Não sei se eu diria que são quentes. Quer dizer, somos como a maioria das pessoas, temos a agenda cheia. Nós trabalhamos. Mas eu me considero uma pessoa religiosa, sim. Eu não estou quente, mas também não estou fria. Eu diria um meio termo. Aqui está. Eu tenho creme ou açúcar, se quiser. Não, obrigada. Eu gosto puro. Senhora Clara, gosta do seu café morno? Não, querida, o meu está quente. Elizabeth, as pessoas bebem café, quente ou frio. Mas ninguém gosta de morno. Nem mesmo o senhor. Entendido, senhora Clara. Mas me diga, por que quer saber da minha vida pessoal? Porque eu já passei pelo que está passando. E você não tem que cair nas mesmas armadilhas que eu caí. É um desperdício de tempo. E esse preço aqui,
Está ótimo. Eu vou buscar uma xícara de café bem quente. Eu só estava brincando. Amados irmãos, eu trouxe 2 exemplos simples. Para quem não conhece esse filme, muito bom, Quarto de Guerra. Essa jovem senhora, Elizabeth, e a outra senhora mais velha é a Dona Clara. E esse filme é interessante porque é em torno de uma família que está em uma crise financeira, uma crise conjugal. E diante dessa crise, a Elizabeth tem a oportunidade de se encontrar com a Clara, que é essa senhora. E essa senhora, com sua vida tão na presença do Senhor, ela chega a perceber que poderia ajudar de alguma maneira a Elizabeth e a convida para um café. Elizabeth é corretora e a senhora tem interesse de vender a casa e pela oportunidade, tem a oportunidade de inflamar na vida de Elizabeth mudanças maravilhosas. Mudanças tais que, a partir deste encontro, o casamento, a família de Elizabeth é transformada. Eles que iam à igreja, eventualmente, são modificados por um testemunho de uma pessoa que chega e fala de como é importante nós sermos revestidos com a presença e o poder do Espírito Santo. O missionário que eu falei anteriormente, o House, ele é interessante dizer que a vida dele foi uma vida de secreto. Ele foi conhecido como aquele que intercedia, que orava, que buscava. E o resultado desta vida foi algo que mudou não somente o grupo que ele pastoreava ou ensinava, os seus estudantes, no caso, mas simplesmente podemos dizer que a vida desse missionário que foi para a África, falou do amor de Deus, foi suficiente para impactar de uma forma maravilhosa a história daquele país. Hoje eu poderia dizer que, como cristãos, para queimar no secreto, não é somente a nossa vida, mas é de uma forma tão maravilhosa que, como o pastor disse na semana anterior, o sobrenatural se tornará o quê? Vocês não lembram, né? Pois é, eu cheguei em casa e disse, Senhor, é verdade. Eu sou do céu e estou vivendo na terra e esqueci disso. Porque o sobrenatural tem que se tornar uma coisa natural na nossa vida. E quando isso acontece, nós teremos uma mudança radical, onde as nossas vidas impactarão as outras vidas ao redor. E nesta manhã, eu gostaria de dizer o seguinte: para ativar o fogo do Espírito Santo nos nossos corações, para queimarmos e ardermos, nós precisamos ser o quê? Seja constante. Eu disse que eu gostava desse retorno, e é verdade. Seja constante no secreto. Ser constante no secreto é algo muito importante. Na nossa correria, na nossa agitação, às vezes nós perdemos até o foco. E por isso que nós temos a oportunidade de congregar e ouvir. Não perca o secreto. Não é só esse momento aqui. Como seria bom se nós pudéssemos só fechar as portas, e ficar aqui? Mas não. Como eu li, como ouvi também semana passada, a segunda-feira é exatamente o termômetro da nossa espiritualidade. Ou seja, a segunda-feira é o resultado do que eu estou cheio. E é aí onde eu posso compartilhar o fogo do Espírito e queimar ardentemente ao redor aqueles que estão ao meu redor. O texto bíblico de Atos Atos 1, 13 ao 16, fala que quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago.
todos eles se reuniam sempre em o quê? Eita, coisa boa. Eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse. Pronto. Para quem não lembra bem, Jesus já tinha sido crucificado e depois da sua crucificação ele passou ainda 40 dias ali com os discípulos. Mas ao subir aos céus, ele deu essa orientação para que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos ou até que eles recebessem o Espírito Santo. E é interessante esse texto, que eu posso compreender e tirar lições, que havia aqui uma palavra de obediência. Era necessário aquele período ali. E Pedro ainda se levanta e diz o seguinte: era necessário que todas as coisas acontecessem para que se cumprisse. Por que Pedro teve esse discernimento? Porque estava cheio do Espírito, porque ele estava compreendendo as coisas sobrenaturais. A partir daí, nós vemos que aquele povo, aqueles discípulos, aqueles que estavam ali ansiosos por este revestimento, eles recebem. Mas, antes disso, eles estavam lá reunidos em oração. Em oração. Às vezes, nós precisamos entender que a obediência, né? Foi mencionado semana passada também. A obediência é algo muito importante para podermos sermos capacitados. Mas essa obediência não é simplesmente sentar e esperar, mas é a busca no secreto. O que é o secreto para você? É tirar alguns minutinhos do seu dia, porque você precisa cumprir a agenda de todo cristão de orar. Aí você vai lá, eu preciso orar, porque crente ora. Senhor, obrigada. O que é o secreto para você? O secreto, ele é aquele que arde no nosso coração, pela presença daquele que é autor e criador da nossa fé, da nossa existência. O cristão, ele tem que entender que ele precisa estar debaixo de obediência, e a partir daí, quando nós recebermos esse espírito de ousadia, nós vamos poder entender as coisas sobrenaturais, que se tornarão naturais. Tudo em nossa vida precisa passar por essa questão da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Caso contrário, nós viveremos um evangelho apenas de domingo a domingo. Durante a semana nós não temos tempo. Durante a semana nós não estamos cheios. Durante a semana nós não buscamos a presença. Mas nós vemos aqui que aquele povo era constante na oração, no secreto. E a partir desta busca, dessa intimidade, eles compreenderam as coisas sobrenaturais. E nesta manhã eu gostaria de dizer, para que possamos queimar no secreto, é necessário obedecer, é necessário busca e é necessário ser constante. Constante. Constância não é um momento, é sempre. Vai ter dia que nós vamos estar bem debilitados espiritualmente e vamos dizer: fala, Espírito Santo, intercede por mim. Mas terá dias que as palavras fluirão de uma forma maravilhosa. Quando nós temos a oportunidade de entender isso, nós buscamos a Deus de uma forma maravilhosa. Tem um escritor, John Lake, ele diz uma frase interessante. Quando o cristão tenta viver pela razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo.
Nós pertencemos ao reino miraculoso do sobrenatural. Esse pensamento me faz refletir exatamente sobre a necessidade, a importância de viver uma vida na presença do Senhor, no sobrenatural. De compreender que está bem além daquilo que muitas vezes nós achamos no nosso dia a dia. E é interessante que cada um de nós, como pessoas que tiveram essa oportunidade de conhecer o Evangelho, façamos essa prática constante, dessa busca, dessa intimidade maior. Então, quanto mais nós buscamos, mais nós compreendemos o poder, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu voltei, perdão. Isso. Em segundo lugar, para ativar o sobrenatural na nossa vida, é importante que nós venhamos a fugir ou superar a religiosidade. Eu estava meditando e pensando a respeito de algo que aconteceu comigo em determinado momento. Eu aceitei a Cristo muito cedo, viu, pastor? Por isso, naquele dia eu disse 32 anos, errei, eu fui fazer as contas. Eu tenho mais de 32 anos de cristão. Mas o meu orgulho não é o tempo meu de cristão, é o que Deus tem feito desde o início. Vocês estão olhando para uma pessoa improvável. Desde o nascimento, desde quando minha mamãe teve o prazer de me gerar. Improvável. E houve muitas investidas para que eu não estivesse aqui, testemunhando isso. Mas Deus entrou na minha vida e me resgatou muito cedo. Acho que 11 anos de idade eu aceitei a Jesus. E uma experiência que marcou a minha vida foi que, a partir daí, eu tinha uma busca, uma sede fora do normal. Mas eu caí. Eu caí no rito da religião. Sabe por quê? Porque a religião é quando você sabe toda a letra direitinho. Você sabe o que tem que fazer. Mas o autor está lá e você está aqui. Para apontar, para se vangloriar. Eu sei a Bíblia, eu estudei. E sabe quando é que você percebe isso? É no secreto. Quando Deus te confronta dizendo o seguinte, olha, você está fazendo. Eu só estou vendo. Porque quando nós fazemos demais, mas fazemos só porque temos o compromisso de vir à igreja, nós não conseguimos compartilhar nada com ninguém. Nós ficamos vazios. E nesta manhã, nós precisamos realmente superar a religiosidade. Superar a religiosidade é quando nós olhamos para certas coisas. Sabe uma pessoa religiosa? Talvez você não se identifique não, eu espero que não. É aquela pessoa com pensamentos rígidos, aquele senso de justiça próprio, que pode apontar o erro do outro. Sabe aquelas pessoas que são religiosas, aquelas pessoas de coração duro, aquelas pessoas ingratas, que não conseguem se alegrar com o que o Deus está fazendo, que estão tão insensíveis que não percebem nada ao seu redor. Às vezes, quantas vezes, nós nos sentimos até, de certa forma, hipócritas. As pessoas religiosas são exatamente isso. Sabe por quê? É hipocrisia. Quer traçar um patamar altíssimo de perfeição, quando ela mesma não consegue cumprir. Tem um senso enorme de cobrança e justiça, às vezes, para o outro e para si mesmo, não. Então, há um esfriamento gigantesco espiritual. Você não consegue mais orar como orava. Você não consegue mais carregar a presença como carregava. As pessoas que estão ao seu redor começam a notar que tem coisa diferente em você. Mas não é mais a presença do Espírito. É a sua religião. E a palavra de Deus, ela nos confronta, nos mostrando o seguinte: quem está debaixo da graça de Deus precisa compreender que essa graça, não foi, irmão Elosânio? É de graça, mas não foi de graça.
Foi um preço alto. E muitas vezes nós estamos aqui congregando, cumprindo o nosso papel como cristão, mas o nosso coração está frio. Jesus combateu duramente a religiosidade. Às vezes eu ficava me perguntando, já que tinha os fariseus, por que Jesus não veio e chamou eles para ser discípulos? Eles estavam lá, sabiam de todo o conhecimento da lei. Por que eles não foram? Sabe por quê? Era o conhecimento apenas teórico. Queimar no secreto é poder compreender que não é apenas a teoria, mas é uma vida de comunhão. Quanto mais nós buscamos, mais nós vivemos o sobrenatural de Deus. Quanto mais nós fugimos da religiosidade, mais nós caminhamos com o Senhor. Há uma necessidade, sim, desta vida de comunhão, dessa vida de secreto. O texto diz o seguinte: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe esse texto bíblico aqui? É do filho pródigo. Aquele filho, o filho pródigo, não, o filho que ficou. O pródigo pediu ao pai a parte da sua herança e foi para o mundo gastar, esbanjar. E lá, depois que perdeu tudo, houve uma grande fome na terra e ele voltou para casa. E o pai, de braços abertos, o acolheu, chamou, colocou anel no dedo, colocou uma melhor roupa, mandou matar um carneiro e festejar. Aí o outro filho, o mais velho que estava no campo, quando chegou em casa que ouviu a zoada da festa, já estranhou. Quando chega lá, alguém diz: olha, aquele teu irmão que tinha saído, deixado a casa e que pediu a parte da herança, voltou. E o teu pai está comemorando, está festejando. E o coração daquele filho, que era para se alegrar, ele só conseguia ver o que ele, ó, o egoísmo. Mas eu sempre estive aqui. Que bom que nós sempre estivemos aqui. Que bom que nós temos toda a oportunidade de desfrutar da presença. Mas tem aqueles que estão chegando e que muitas vezes não tiveram o privilégio de permanecer sempre na presença. Mas nós devemos se alegrar, pular e festejar, porque o Senhor deu a oportunidade deles voltarem, de estarem conosco novamente. E nesta manhã, essa alegria deve transbordar os nossos corações, de um filho que estava distante e agora voltou. O texto continua dizendo o seguinte: mas quando volta para casa, esse seu filho que estava esbanjando os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: olha a resposta do pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se alegrar, nós temos que nos alegrar, porque quando nós perdemos essa sensibilidade de se alegrar com aqueles que Deus tem salvado, não importa quem era, o que fazia antes, o que importa é a partir de agora, é a nova folha que Deus deu. Aí nós vamos nos alegrar, por quê? Porque a transformação que o Senhor vai fazer, vai encher o nosso coração de alegria e não de questionamento. Mas eu, vamos se alegrar com o que Deus está fazendo e vai fazer. Em terceiro lugar, o terceiro ponto, transforme realidades. É impressionante como a palavra de Deus, quando ela chega em determinado ambiente, nada é igual. Mas para que isso aconteça, nós precisamos realmente estar cheios de Deus. Tem um personagem, nesse terceiro ponto, por nome Paulo, que é bastante conhecido, que estava passando, um missionário, o missionário Paulo, que estava passando por Éfeso, e ali ele chegou
E compartilhando com aqueles que tinham se convertido, Paulo conversa com eles e diz o seguinte: todos convertidos, né? Conversa, diz como é que está tudo bem, diz o seguinte: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles, de certa forma, se admiram e dizem: nem ouvimos falar. E Paulo, com sua autoridade e cheio do poder, cheio do fogo do Espírito, coloca a mão sobre eles, ora, e eles ali são batizados com este poder do Espírito, esse revestimento espiritual. E a partir dali, Paulo continua por ali, por aquela região da Ásia, e é impressionante o que acontece. Para quem não sabe, havia uma adoração muito grande à deusa Diana. E naquela região eles eram um povo cheio de misticismo, de superstições. E o comércio de lá era muito forte nessa área. Só que Paulo, quando chegou ali, e aqueles cristãos que foram ali batizados com o Espírito Santo, começaram a falar do poder de Deus, pessoas começaram a se converter, aí, a partir daí, o comércio começou a sofrer algumas situações. Porque o produto de venda da região era o quê? Eram as estátuas, né? Eram os amuletos, e começou a cair o comércio. Isso através de quê? De um homem cheio de autoridade, cheio do poder de Deus, que pregou a palavra, e através da sua pregação, pessoas foram se convertendo, e chegou um ponto que se reuniram ali, juntaram aqueles cristãos que tinham se convertido, juntaram aqueles amuletos, aquelas coisas lá, que tinham como a adoração, colocaram lá e queimaram. E o povo começou a ficar o quê? Revoltada. Esse homem está acabando com a gente. O que é que eu aprendo aqui? Aonde o evangelho entra, aonde o poder de Deus entra através da tua vida, há uma realidade transformada. Deus tem nos chamados para isso, para viver não de domingo pula a semana a domingo, não, contínuo, para que aonde a gente chegue, realidades sejam transformadas, para que quando a gente impõe as nossas mãos, vidas sejam libertas pelo poder da palavra de Deus. Porque o evangelho não é natural, o evangelho é sobrenatural. Não está limitado a essas 4 paredes. Eu estou feliz demais pelo centro de avivamento. Estou celebrando porque eu sei que Deus vai cumprir promessas e vai fazer coisas lindas. Mas nós precisamos ouvir o que foi dito, pastor. O senhor falou. Irmão Ismael disse o seguinte, que Deus ia mexer, né, com muita gente, transformar muita gente. Porque não adianta. Sabe o que aconteceu no início do texto, quando Jesus subiu aos céus? Ele mandou que o povo esperasse para que eles fossem revestidos de poder e autoridade. Nós só vamos conseguir transmitir, transbordar, se tivermos cheios. Nós só vamos conseguir andar com ousadia quando nós conseguirmos curar as nossas feridas. Sabe como cura ferida? No secreto. Nós só vamos continuar, sabe? E conseguir conquistar essa transformação da realidade quando o nosso evangelho for de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Eu não posso falar do reino sem ter o reino dentro de mim. Eu não posso estar refletindo o reino se o reino não está dentro de mim. Eu não vou conseguir transformar ninguém pela força do meu braço, pelo meu discurso bonito, que nem falar eu sei. Mas quem transforma é o Espírito Santo.
Quem faz o mover é o Espírito Santo. De interagir, eu gostaria só que vocês lessem essa frase do Carlito Paz de uma forma bem pessoal. Não precisa ser alto não, só leia. O avivamento não é quando o fogo, mas quando o fogo... Sabe quando vai acontecer isso? Quando a nossa vida se tornar tão íntima, tão íntima, tão íntima com Deus, que nós vamos estar ali, olhando e percebendo a necessidade de interceder, de clamar, de buscar. Nós vamos estar com os nossos olhos espirituais tão atentos, o nosso discernimento será tão grande, que não vai precisar a gente estar buscando revelações ou qualquer coisa. Nós seremos exatamente esta revelação de Deus. Sabe por que seremos? Porque Ele estará aqui, trabalhando, ministrando. Pessoas vão vir a Cristo, sabe por quê? Porque você está cheio, você está queimando no secreto. Pessoas vão vir a Cristo, sabe por quê? Porque se perceber que tem alguma coisa diferente. Sabe aquela pessoa que não perdoava? Sabe aquela pessoa amargurada? Alguma coisa aconteceu ali diferente. Muito diferente. Eita. A minha mãe, ela sempre nos conduziu para o Evangelho muito cedo, mas ela não se converteu. E a minha mãe tinha muitos traumas de infância, minha irmã sabe. Muitos traumas. E nós vivíamos uma situação muito difícil dentro de casa, porque a minha mãe não conseguia ser feliz. Qualquer movimento de felicidade, ela tinha que estragar de alguma forma. Mãe, me perdoa. Mas, antes de Cristo, minha mãe nos conduziu muito cedo ao Evangelho. E quando ela se converteu de verdade, quando ela fez o seu retorno, eu gosto de dizer que Deus pegou minha mãe e virou pelo avesso. Sabe por quê? Aquela mulher amargurada, infeliz, que não gostava de nada, que nunca estava satisfeita, que não via bondade à sua frente, começou a mudar. E nós começamos a ver minha mãe diferente, as coisas foram mudando. Minha mãe foi transformada pelo poder de Deus. Quando o Evangelho chega assim, o que está errado, o que está ruim, o que não presta, vai saindo, porque todo espaço que tem dentro de nós é da presença de Deus. Eu creio. E nesta manhã eu convido você, depois dessas mensagens maravilhosas, não dá para ser a mesma coisa. Foram 4 domingos. Maravilhoso. O segredo de qualquer coisa da nossa vida é a presença. Se coloca, por favor, de